Tarô dos signos, deusas. Vamos lá? Nesse vídeo nós vamos ver as previsões para todos os signos para os próximos 7 dias, iniciando pelo signo de Virgem. Já chegamos em Virgem, então, se você é novo por aqui, te inscreve e ativa as notificações para não perder, porque toda sexta-feira, ao vivo no Instagram, a gente faz o tarô dos signos e aqui no YouTube eu vou colocar a gravação. Oi, Adri, tudo bem, amada? Então, se tu quer saber aí quais são as previsões do teu signo ou do teu ascendente, lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todos, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em cada signo. E as energias, elas podem se cruzar. Então, se tu tá aqui investigando algum outro signo, a mensagem pode ser sim para ti. Vou avisar ali nos grupos. Então, vamos começar por Virgem. Então, aqui nesse vídeo, e depois, se tu vai assistir a gravação no YouTube, eu coloco também aqui os capítulos. Então, tu consegue ir direto pro teu signo, tá? Então, comenta aqui ritual. Hoje nós temos o ritual da lua minguante. Da lua minguante não, da lua minguante foi ontem. Quem perdeu vai ter que aguardar o próximo. Hoje é o ritual da reconexão com o amor. Nós temos ele toda sexta-feira. Lembrando que nesse ritual você pode colocar o seu nome, o nome da pessoa com quem você quer se reconectar ou melhorar o teu relacionamento. Ela serve para pessoas que estão no relacionamento, que estão com desafios no relacionamento também. Se tu está me assistindo no YouTube, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo dos nossos rituais, tá? Então não perde. Então bora lá. Esperar mais um minutinho e depois vamos começar. Se concentrem aí. Vou colocar aqui um floral para nós de meditação. Hoje eu vou utilizar o tarô e o oráculo dos florais Saint-Germain para cada signo. Então, bora lá. Virgem. Ainda estamos na lua minguante, né, deusas? Mas amanhã já vira. Então, segurem aí que já tá acabando esse período e lua nova, novas possibilidades. Então, vamos ver aqui o que nós podemos começar, nós podemos olhar, o que eu preciso olhar na próxima semana, que eu talvez não esteja olhando. Quais são os conselhos aqui para vocês? Então, para Virgem, eu vou pegar uma carta do tarô e uma carta dos florais. Saiu o floral Embaúba e aqui fala: traz a sabedoria da experiência de viver cada emoção com equilíbrio. E saiu para vocês o Cavaleiro de Espadas. Não é energia de vocês, energia de Gêmeos, Libra e Aquário. Mas sempre quando sai, né, uma carta da corte como conselho, ele fala muito da energia, né? Então, o quanto vocês estão muito presos àquilo que vocês conhecem. E não se permitem viver com equilíbrio emoções que vocês não conhecem. E não se permitem experimentar também coisas novas, ideias novas. As cartas de espadas falam sobre ideias, projetos. Então, o que tu tem te prendido aí? Para manter o equilíbrio,
para manter a tua caixinha, né? Tu não olha para fora da caixa porque tu tá seguro lá dentro, tu tá segura lá dentro. Mas tu não olha para novas oportunidades, para novas ideias e não busca isso com emoção, porque tu tem medo de te desequilibrar. Aquilo que eu não conheço, eu vou com calma. E o Cavaleiro de Espadas, ele tá dizendo que tem algumas coisas que tu precisa agir rápido. Ok, tu pensar, tu estruturar. Mas, às vezes, a gente precisa agir com a nossa intuição. E nessa próxima semana, Virgem, muitos de vocês estão chegando próximo ao aniversário, né? O quanto vocês têm se parado. O quanto vocês têm deixado de viver aquilo que vocês desejam, que vocês têm vontade de viver, porque vocês se preocupam com aquilo que o outro vai pensar. Ou ainda, porque não é tanto do estilo de você se preocupar com o que o outro vai pensar. Oi, Jaque, tudo bem, amada? Mas sim, não viver e não fazer certas coisas para não se incomodar com o outro, com o teu parceiro, com a tua parceira. E aí tu deixa de pegar novas oportunidades, tu deixa de seguir aquilo que tu deseja, tu deixa de fazer as tuas coisas, porque tu não consegue ter esse equilíbrio. De buscar aquilo que eu desejo, sem ter que necessariamente me incomodar. Então essa é a mensagem, Virgem, para essa semana. Vai e usa a tua intuição. Vive cada momento com equilíbrio, mas vive os momentos. Nos teus relacionamentos, não fica deixando para depois aquela conversa para resolver aquele problema. Porque às vezes procrastinar é só deixar com que isso fique ainda pior. E aí tu vai deixando e não consegue depois lidar com a situação. Então precisa movimento aí. Oi, Jaque, tudo bem, amada? Qual o próximo signo? Libra. O que Libra precisa saber para os librianos e librianas para os próximos dias? Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Libra. Ó, já pulou uma carta aqui. Carta de Copas. Uma semana que vai te trazer aquilo que vai te trazer... trazer aquilo que vai te trazer é contundente, né? Mas é bem isso, equilíbrio emocional. 9 de Copas fala sobre buscar o teu equilíbrio emocional. Buscar a tua estabilidade. Aquilo que vai te deixar bem. Então, talvez, Libra, nessa semana, tu te pergunte, isso que eu tô vivendo vai me trazer o equilíbrio emocional que eu desejo? Ou da forma como eu estou vivendo, vai me trazer o equilíbrio emocional que eu desejo? E a flor que saiu foi a flor Sergipe. Ela nos mostra que devemos prestar atenção e confiar na voz tênue que vem do nosso interior. Kátia, chegou em boa hora, amada. Então me comenta aqui, qual é o teu signo e da onde que tu é. E também me comenta aqui se fez sentido pra ti. E se não fez sentido, tudo bem. Então, aqui fala muito, Virgem não, Libra, de tu te conectar com a tua intuição. Com aquela voz que vem da intuição. Ó, Libra, maravilha. Então é pra vocês que eu tô falando. Porque muitas vezes para manter esse equilíbrio emocional, para manter todo mundo, agradar todo mundo, manter todo mundo, vocês são muito diplomáticos, né? Vocês querem que tudo fique de boa, vocês não gostam de briga, vocês não gostam de nada. Então, vocês gostam de estar assim, seguro.
Mas muitas vezes, para manter esse equilíbrio, vocês deixam de seguir aquilo que a intuição de vocês diz que vocês têm que seguir. E acabam ali adiante não conseguindo ter esse equilíbrio que vocês queriam, porque vocês não seguiram a intuição de vocês. Então, eu não sei o que tu está vivendo aí, Libra, né? Mas eu sei que nesta semana tu precisa, e em todas as outras, mas nessa especialmente, ouvir a tua intuição. Virgem foi o primeiro, Fefe. Tá gravado, tá? Depois tu vai conseguir assistir. Porque não adianta eu não seguir a minha intuição. Ou tu não seguir a tua intuição, Libra. Porque tu sabe o que vai acontecer. A tua intuição tá te mostrando o que vai acontecer. Então, por mais difícil que seja algumas decisões, algumas escolhas, alguns limites que a gente precisa colocar aí nos nossos relacionamentos, tu precisa seguir a tua intuição. Porque ela sabe para onde te levar para ter esse equilíbrio emocional. Então não adianta tu não seguir a tua intuição, tu ficar tentando equilibrar tudo isso e ir contra aquilo que tu sabe. Ir contra aquilo que a tua voz interior tá te dizendo. Porque ali na frente, isso vai ser um tiro no pé. De Castro. Amada, se tu deseja um atendimento comigo, comenta aqui atendimento e pode agendar. Aí eu posso olhar a tua energia. Hoje é o tarô dos signos. Eu faço a previsão para cada signo para os próximos 7 dias. E se tu tá me assistindo no YouTube, aqui abaixo eu vou deixar o link dos atendimentos também. Então é isso, Libra. Aconteça o que acontecer, ouve a tua voz e segue a tua energia. Por mais que isso não faça sentido pra ti. Vamos ver, Escorpião. O que Escorpião precisa saber pra quem tem Sol, Lua? Deu certo? Peixes não foi ainda. Fez sentido, Libra? Se fez sentido, já aproveita e curte aqui pra eu saber que tá fazendo sentido. Escorpião, pra quem tem Sol, Lua, lembrando que não vai ressoar com todos, tá? Begônia é a flor que saiu. Traz a energia do aprendizado de se amar profundamente. Muito bem. Às vezes, Escorpião, a gente precisa aprender a se amar na dor. Profundamente. Porque vocês amam profundamente o outro. Vocês não são nada para Escorpião é raso. Né? E essa nova fase que tu tá vivendo, ou se tu tá vivendo algum desafio, se tu tá saindo de um relacionamento, ou se tu tá superando algum relacionamento, ou se tu tá solteira e não consegue dar a volta por cima, ou ainda, se tu tá num relacionamento e tu não deseja terminar, o que tu precisa olhar hoje é: eu preciso me amar profundamente, em primeiro lugar. É isso que vai me trazer a nova vida que eu quero. É isso que vai me tirar deste ciclo que eu estou vivendo. Tudo que tu tá vivendo hoje é porque tu tem amado o outro mais do que tu. Porque tu tem sempre feito mais pelo outro. E quanto mais tu faz, menos tu recebe. Quanto mais tu valoriza o outro, menos tu te valoriza. E menos ele te valoriza também. Porque as pessoas nos tratam da forma que a gente se trata. Se eu me valorizo pouco, as pessoas me valorizam pouco. Fez sentido? Então, se tu conhece alguém aí que precisa se valorizar mais, clica aqui e encaminha para essa pessoa. Porque o segredo aqui pra ti, Escorpião, é tu te amar em primeiro lugar. E aprender, tirar disso o aprendizado. De se amar profundamente.
Mesmo que isso me dê medo, porque eu vou ter que, pra me amar, eu vou ter que dizer não pro outro. Porque até agora tu tá dizendo não pra ti, e sim pro outro. Sim pra tudo, menos pra ti. Mas isso tá acabando. A carta do mundo, ela é um encerramento de uma situação que tu tá vivendo, de algo que tu tá vivendo, e a oportunidade de criar algo novo. O que tu vai aprender com isso? Daqui pra frente. Porque o ciclo dos arcanos maiores, ele vai te levar aqui pra carta do tolo, pra um novo início, pra uma nova fase na tua vida. Se tu não aprender com as lições daquilo que tu viveu, tu vai repetir o mesmo ciclo. E tu vai ter que passar por tudo de novo. Porque é isso, a vida é isso. A gente tá aqui pra aprender. Então, tira daí esse aprendizado de que tu te ama em primeiro lugar. E se tu ainda não consegue fazer isso, comenta aqui ritual e participa dos nossos rituais, da reconexão com o amor, né? Para que tu possa aprender a fazer isso. De nada, amada. Certo? Me contem aqui de onde vocês são. Se tá fazendo sentido, curte esse vídeo para eu saber que fez sentido e coloca aqui nos comentários para mim, se você tá assistindo gravado. Da onde que você é. Lembrando que toda segunda-feira nós temos o tarô da semana ao vivo no Instagram e depois eu coloco no YouTube. Eu tentei fazer ao vivo no YouTube, mas não deu certo, né? Minha câmera aqui não ficou boa. Câncer não. Então eu vou seguir fazendo aqui no Instagram e depois coloco lá no YouTube para quem tá assistindo no YouTube, tá? Então, se vocês desejam assistir ao vivo, aqui na descrição tem também o link do meu Instagram. Qual é o próximo agora? Sagitário. Pra quem tem Sol, Lua, ó, já virou duas, tá? Vou aceitar, não era o que eu queria, mas acho que tem alguma coisa aqui pra vocês. 5 de paus. Ai, 9 de paus. Energia de vocês, né, Escorpião? E aqui, brevemente, assim, em resumo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, essas duas cartas dizem assim, ó, tudo que tu tá vivendo, toda essa briga, todas essas confusões, ou enfim, aquilo que tu tá lutando, 1 é temporário, 2 vai terminar. Porque é temporário, está terminando, e tu vai sair daí machucado. Mas tu vai sair daí de pé. A questão aqui, e eu embaralhei, e saiu a begônia pra vocês de novo. A questão aí é o quanto tu vai aprender que tu precisa te amar. Porque tu só saiu machucado e tu só entrou nesses desafios que tu tá entrando porque tu te permitiu viver uma realidade onde tu tem que brigar por aquilo que tu quer. Quando, na verdade, a gente não precisa brigar por aquilo que a gente quer, a gente só precisa escolher. Essa história que todo mundo fala, ai, porque tudo que é bom, nada que é fácil é bom, nada que é bom vem fácil. O que vem fácil vai fácil. Como pode melhorar? Quantas mentiras vocês têm comprado aí? E criado dificuldade na vida de vocês só porque a gente acredita que tudo que vem fácil não tem valor. Então a gente acha que tem que ter uma vida difícil. E quem olha uma pessoa que é próspera, uma pessoa que é calma e diz assim, nossa, deve ter alguma coisa de errado. Não pode ser tão fácil assim. E eu vou te dizer que sim, pode ser fácil. Tu não precisa brigar por aquilo que tu quer. Tu só precisa escolher. E aqui tá a frase que eu mais gosto. Tem algumas frases que ficam na minha mente e que passam para você, que eu preciso passar para vocês muitas vezes, porque a gente aprende por repetição. E essa é a frase da vez. Não é uma frase completa. Escrevam aí para mim nos comentários. Não é uma frase completa, com início, meio e fim. Então, Sagitário, tu não precisa te justificar o tempo todo. Tu não precisa estar explicando porque tu não quer. Os teus nãos.
Tu não precisa estar explicando as tuas escolhas. Tu só precisa escolher. E tu não precisa brigar por isso. E as pessoas podem pensar o que elas quiserem de ti. Podem te julgar à vontade. E a melhor resposta que tu pode dar pra elas é simplesmente assim, ó, pensa o que tu quiser. Isso é o que eu quero. Não é não. Não é não porque não. Então, início, meio e fim. Não é não porque não. Ai, mas por que tu quer fazer isso? Porque não. Não quero. Ou porque sim. Ai, mas tu tem que me explicar, tem que me convencer. Não. Eu não tenho que convencer nada. Eu não tenho que convencer ninguém de nada. Viu? Não é uma frase completa, né, Adri? Ô, Adri, e quem acha libertador? Quem acha libertador e não curtiu essa live ainda, quando a gente começa a falar uns não? Chega a dar um alívio na alma. Que era tudo que a gente queria poder dizer um não pra pessoa, bem dado. Quantos nãos tu tem engolido aí? Pra ser boazinha. Pra ser aquela que todo mundo gosta. Aquela que não incomoda. Aquela que não aparece. Aquela que tá assim. Então... Oi, Lilia, tudo bom, amada? A Begônia, ela fala sobre isso. Te amo profundamente. E aprendi... Ai, gratidão! Tá de cabelo novo. Vocês gostaram do meu cabelo novo? Nossa, fazia muito tempo. Eu fico falando pra vocês que tem que se amar em primeiro lugar. E o cabelo eu tava dizendo assim... Ai, é que é uma, né? São horas lá. Então a gente fica sempre... deixando. E acaba passando. Mas vale muito a pena. E isso, né? E se amar profundamente é dizer não pro outro e sim pra si mesma. E isso é libertador. No início é até mais difícil. Mas depois é libertador. Certo, Sagitário? Fez sentido? E se vocês conhecem algum sagitariano ou sagitariana que é a boazinha, aquele que agrada todo mundo e tá sempre se ferrando, compartilha aí com ele. Não. Uma vez eu ouvi uma frase, Jaque, a Jaque falou aqui, ó, já aprendi que você não deve ser boazinha sempre. Uma vez quando eu comecei a fazer terapia, já faz muito tempo, né? Então, não é à toa que eu tô aqui, que eu já sei muitas coisas, não sei como vocês vivem as coisas, mas eu sei o que eu vivi e eu sei que não foi fácil. E muitas das deusas que eu atendo, que fazem mentoria comigo, estão lá na Dani de antigamente. E eu me vejo muito. E eu falei alguma coisa pra ela, né? Aí ela disse assim, lembra de uma coisa. Toda vez que tu é boazinha com o outro, tu é malzinha contigo. E eu nunca mais me esqueci daquilo. E aí, eu comecei a ser boazinha comigo. Porque se eu quero ser boazinha, eu vou ser boazinha comigo? Né? Porque senão a gente tá sempre patinando. Tu faz todo pra todo mundo. E aí, quando tu te dá conta, as pessoas olham na tua cara e dizem, mas eu não pedi a tua ajuda. Tu fez porque tu quis. Hoje eu atendi uma deusa, inclusive, pra quem é de 2 irmãos, se quiserem fazer mentoria comigo ao vivo, me chamem aqui. Então eu vou abrir alguns horários. Fazia tempo que eu não atendi ao vivo, hoje eu atendi. Vou atender 2 pessoas, inclusive. E uma deusa, e ela tava aqui pela primeira vez. E eu expliquei uma coisa pra ela. E vamos ver se vocês sabem. Eu não sei vocês, mas eu me criei na chácara da minha avó. Né? Eu gostava muito de ir pra lá. E ela tinha galinha, tinha pinto, tinha essas coisas. E eu adorava, criança adora, né? Aí tava lá a choca cheia nos ovos todos lá. E ela saiu, né? Porque eu acho que tava na hora dos pintinhos nascerem. E aí ela não tava. E 1 nasceu, 2 nasceu, e eu fui lá olhar e tinha um ovo ali.
E ele tinha começado a quebrar, né? Tava só o biquinho dele ali de fora. E eu pensei, eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar ele a descascar. E aí eu tirei um pedacinho da casca. E ele sangrou. Eu não me lembro se ele morreu ou não, acho que até morreu o pintinho. Mas eu aprendi uma lição com isso. Que cada um tem o seu ovo para descascar. Cada um tem a sua vida para viver. Se eu ajudar o outro, eu provavelmente estou aleijando ou matando ele. E o 2, não ajuda quem não te pediu. O pintinho não precisava de ajuda. E ele nem estava me pedindo. Então, às vezes, a gente é boazinha com o outro e ele nem pediu a nossa ajuda. E ainda vai olhar pra tua cara e te dizer assim, ó, tu fez porque tu quis, eu não te pedi. E eu tô aqui pra te dizer que ele tem razão, inclusive. E que tu mereceu ouvir isso. Pronto. Lua minguante, né, Deus? Tinha que dar uma, né, dessas aqui, dessas que vem assim, você sabe como é que é o negócio aqui, né? Então, tá aí, ó. Pega o chapéu pra quem for. Faço porque quis, não vi nada. Agora, isso aqui eu faço, pode estar se roendo na minha frente. Eu deixo, porque a pessoa não quer ajuda, então. Cada um tem o seu ovo, né? Quer continuar aí com o teu ovo? Eu posso te ajudar a descascar. Só que tu tem que pedir. Se não pedir, faz parte da evolução das pessoas. Deixa cada um com a sua. Não te mete? Isso vale pra filho também. Capricórnio. Benício, meu filho mais novo, ele tem síndrome de Down. Vocês já devem ter visto nas fotos, né? E ele é uma criança muito independente. Ficou roxa com as bofetadas de verdade, Adri. Já peguei o chapéu. Só vou ajudar quem me pedir. Isso aí, ó. A gente só ajuda quem quer. E aí, se tu quer ajudar a pessoa, eu vou contar pra vocês como é que eu faço. Eu faço assim, ó. Eu acho que só por esse conselho, essa live já vale muitas curtidas e muitas compartilhadas, tá? Mas deixa eu dizer, como é que eu faço? Eu olho assim, ó, eu tô vendo que a pessoa tá lá se rasgando de cima pra baixo, né? Pra se virar. E no orgulho, no salto, não quer pedir ajuda. E eu, boazinha, louca pra ajudar, né? Porque eu sei que eu posso. Aí, isso é que eu faço, eu pergunto, quer ajuda? Aí a pessoa fala, não. Aí eu falo, tá bom. E sai. Porque às vezes as pessoas falam não, querendo que tu ajude, pra depois te dizer que não pediu, que disse que não queria. Isso é joguinho. E não vem me dizer que vocês não sabem, porque a gente faz isso. A gente faz isso. Porque às vezes as pessoas também ficam só te olhando, né? E tu tá louca pra oferecer. E aí a outra dica, ó. Vai o outro soco. Volta. Aí tu tá ali te rasgando de cima a baixo, precisando de ajuda, mas não admite, não pede. E aí quando o outro vem e te oferece ajuda e tu quer aceitar, tu ainda diz, não precisa, eu faço sozinha. E continua se quebrando. E aí o relacionamento vai, ó, o equilíbrio de troca vai, ó, por água abaixo. Porque tu ajuda quando ele não pede e ainda quando ele oferece, tu não aceita. Alguém já fez isso? Eu já fiz. E bobear ainda faço. Não sei vocês. Capricórnio. Meu ascendente. Pra quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Capricórnio. 5 de copas. Chorando leite derramado, né, Capricórnio? Agora não adianta, né? O tempo todo. As boazinha. Ó. E aí caiu a flor. Ai, olha só que bonitinha essa flor. Eu amo esse oráculo. Vedélia. A vedélia é para as pessoas que não acreditam em nada. Olha que perfeição para Capricórnio. Alguém aqui é de Capricórnio? Comenta aqui eu. E se alguém é de Capricórnio cético aqui. Porque eu tenho ascendente em Capricórnio. E eu, antes de começar a acreditar em tudo, eu não acreditava em nada, né? Tinha que me provar. Eu tinha que ver para acreditar. Ver para crer. Os capricornianos são ver para crer as capricornianas. Coloca aqui eu.
Até hoje, depois da live, né, Lilian? A partir de agora a gente vai aceitar. Gente, não me oferece ajuda. Se me oferecer ajuda e não quer me ajudar de verdade, tá ralado, porque eu vou aceitar. Se tu chegar pra mim só quer que eu te leve no colo, eu vou dizer sim, quero. E te vira pra me levar no colo, porque se tu ofereceu, eu quero. Pessoa no supermercado, comecem a fazer pelo pequeno, a gente precisa aceitar receber. Sabe por que a gente não ganha dinheiro? Sabe por que a gente não ganha amor? Porque a gente não recebe. Porque a gente não aceita. Porque quando as pessoas nos oferecem, o universo vai te mandando as coisas do pouco. Aí é a pessoa lá no supermercado, quer que eu te carregue sacolas até o carro? Não, não precisa, são só 25 sacolas, eu carrego tudo sozinha. Aí tu vai lá, né? Chega com o dedo roxo. Sendo que o menino que tá ali pra fazer isso, ai, não vou atrapalhar. Quer atrapalhar, minha amiga? Ele faz isso, é o trabalho dele. Hoje tá que tá, né? Final de lua minguante, você sabe como é que é. Então, comecem a receber. Pessoa ofereceu? Aceita. Pessoa vai na tua casa, tu faz a janta, ela oferece pra lavar louça? Maravilha! É tudo que eu quero alguém pra lavar louça aqui em casa. Ontem eu tava falando pra uma deusa, ela tava sentindo... Não, a deusa de quarta. Eu faço mentoria, ela... Ai, porque eu sinto falta daquela muvuca que antes nós éramos 5 aqui e agora eu tô sozinha, eu não sinto falta. Eu disse, mas tu quer vir aqui pra casa? Porque nós somos 5 aqui, né? Eu tô precisando de ajuda. Eu disse, se tu tá se o teu problema é o marasmo, vem aqui pra casa. Falei pra ela deu risada. Então, comecem a aceitar. Recebam. Alguém te dá um presente? Ai, chega alguém no teu aniversário e dá um presente. Ai, não precisava, obrigada. Claro que precisava. A pessoa te comprou o presente com o maior amor e carinho. Tu ainda olha pra cara dela. Não precisava. Em vez de agradecer. Então, aí as coisas acabam, Capricórnio. E tu fica achando... Ai, acabou. Eu queria tanto que não tivesse acabado. E aí tu tá olhando para aquilo que já não dá mais, para aquilo que tu te arrepende e fica mentalizando aquilo. E aqui, ó, estão todas essas taças, todo esse leite derramado. E tem duas que, assim como essas, provavelmente tu não tá dando atenção e que vão virar. Então, o recado, né, para vocês, Capricórnio, é 2. 1, ele fala sobre fé. Acredita que as coisas acontecem na tua vida por alguma razão. Se tu tá vivendo aí algo que tá sendo finalizado na tua vida, por mais que tu tenha gostado, por mais que tu tenha investido o teu tempo, por mais que tu tenha colocado toda a tua dedicação, todo o teu esforço, o ciclo encerrou. E existem novas oportunidades para ti aí. Então acredita que quando algo se encerra na minha vida, é porque algo novo tá para entrar. Só que se eu não tenho fé de que esse algo novo vai vir, se eu não acredito em nada e só acredito naquilo que eu tô vendo, porque eu tô olhando para as taças que estão derramadas, eu tô focada naquilo. E eu não acredito naquilo que tá aqui, ó, atrás de mim, só porque eu não tô vendo. E isso se chama fé. Quando eu tava fazendo um curso essa semana e ele deu o seguinte exemplo, eu achei muito bom. Quando tu vai num restaurante e tu pede pro garçom uma água com gás, tu tem dúvida alguma de que essa água com gás vai vir? A não ser, claro, que esteja em falta, daí ele já vai te dizer. Mas se ele for lá na cozinha, tu tem a absoluta certeza que ele vai trazer água pra ti. Isso é fé. E a gente não recebe as coisas no universo porque a gente não tem fé. Porque se eu encerrasse os ciclos tendo a certeza de que aquilo é pro meu bem e que daquilo eu posso criar algo muito melhor na minha vida, eu ia receber isso muito mais rápido. Então acredita, Capricórnio. Acredita que é possível. Acredita que é possível, inclusive, consertar aí esse teu relacionamento. Porque tu só tá olhando para aquilo que tem de ruim. Como seria olhar para as coisas que tem de bom? Em vez de listar as 10 mil coisas que tu não gosta nele, que estão ruins no teu relacionamento, como seria tu listar 2 que estão boas? E olhar para aquilo que tá bom. E não focar naquilo que tá ruim. Aquário. Essas cartas são grandes. Fala de Leão. Vou falar, Clarice. O problema é que Leão é o último signo.
Porque foi o primeiro por 4 semanas. Agora a gente começa no signo. Então a gente começou por Virgem. Então agora nós vamos falar de Aquário, Áries, Touro, Câncer, Gêmeos. Não, Gêmeos, Câncer e Leão. Mas vamos falar. E vai ficar gravado também, amado. E lá no YouTube, quem quiser ir lá, quem tá aqui já vai lá, já se inscreve, já, né? Dá essa força aí. Vai estar, inclusive, os capítulos para vocês. Vocês podem ir direto, ó, pro signo de vocês. Só comenta aqui de signo. Ou teu signo, que eu mando o link pra ti. Mas só espera acabar essa live, né? Que tem que gravar, tem que botar lá. Então, assim, a paciência é algo que a gente precisa exercer também. Cadê a Fábia? Tem uma deusa que eu atendo que ela disse assim, Dani, só sai essa carta pra mim toda semana. Paciência, paciência, paciência. Eu assim, bom, de repente, né? E olha a carta que saiu. Eu não escolhi ela, gente. Não escolhi. Aquário. Paciência. Aquário, peixes. Isso mesmo, Érica. Obrigada por ter me lembrado. Mas eu não ia ser de peixes, não. Paciência. Eu tava falando dela e cai essa carta, temperança. A temperança, ela fala sobre paciência, sobre equilíbrio. Tá vendo que ela tá com as tacinhas ali, equilibrando, colocando uma aguinha na outra, né? Tentando entender as coisas que estão acontecendo. Tem uma aura iluminada na cabeça dela. Tem uma conexão com os sentimentos, com o divino. Então a gente precisa equilibrar tudo isso. E muitas vezes, para equilibrar tudo isso, a gente precisa fazer isso com muita calma e com muita paciência, né? Então não adianta tu tentar aí colocar a carroça na frente dos bois. Pois é, né, Adri? Eu também, né? Aquário não é especialista em paciência, muito pelo contrário, né? Vou mandar... 1 e 2, a nossa paciência acaba e a gente termina o relacionamento. Termina alguma coisa, vai pro outro, né? Mas o quanto isso tem nos custado? Recomeçar tantas vezes, algo que muitas vezes a gente não precisaria, né? Se a gente pudesse comprar a tal da paciência. Então, como a gente não pode comprar a tal da paciência, a gente respira, medita, sei lá, né? Faz terapia, essas coisas. Faz os EFT, que eu ensino vocês, né? Vamos lá, ó, paciência. Quem não tem ainda o workshop A Cura da Alma, vai lá e clica lá. Eu acho que não tá em nenhum lugar aqui. Tua carta do ano é a temperança. Caiu a flor da maçã. Olha que flor linda. Nos aciona uma grande limpeza e um grande despertar, relembrando de que somos seres divinos. Olha... Então, essa grande limpeza, esse grande despertar, ele não é feito de um dia para o outro. Mas ele vai nos lembrar o quão nós somos divinos, o quão nós somos merecedoras daquilo que há de melhor. E o quanto essa paciência e esse entendimento vai nos ajudar a caminhar em direção ao nosso melhor destino. Porque se eu entendo que eu sou um ser infinito e que eu sou um ser divino, ou filha ou filho de Deus, ou como vocês queiram chamar, eu deixo de aceitar menos que eu mereço. Mesmo que eu precise de paciência para isso. Porque nem que se eu tiver que esperar a vida inteira, eu vou esperar por aquilo que eu mereço. Se esse é o tempo que eu preciso esperar. Porém, essa calma, ela traz muita limpeza. Porque nós precisamos ressignificar muitas questões aí. Porque muitas vezes a pressa que a gente tem, e eu falo a gente porque eu sou aquariana, é na verdade medo de se machucar.
Então, quando eu vejo que a batata tá esquentando pra mim, eu pulo fora. E eu falo que é porque eu não tenho paciência. Qual é a desculpa? Pronto, né? A gente podia ter dormido sem essa, né, Adri? Tá bom. Obrigada. Peixes. Fez sentido, Aquário? Quem tá chegando agora, me comenta qual o teu signo, da onde tu é. E se fez sentido. Lembrando que a gente começou por Virgem, que é o signo que estamos agora, dia 22 de agosto. E se tu chegou aqui em outro momento, esse vídeo ele é uma leitura atemporal. Não existe acaso, deusas. Tu vai receber essa mensagem no momento que tu precisar. Olha só. Aquário. Capricórnio. Ai, tem bastante gente perto de mim aqui. Nova Petrópolis, ó. Eu moro em 2 irmãos. Peixes. O que Peixes precisa saber? As de ouros. Novas oportunidades. Novos começos. Um novo amor. Quem sabe, né? Um novo relacionamento. Só que não vai ser aqueles relacionamentos e aquelas novidades que elas vêm rasgando e queimando tudo. E às vezes vêm e vão tão rápido que a gente não sabe nem de onde é que veio a porrada, né? Mas tudo bem. Se emociona. E saiu essa flor aqui, que se chama coronário. Virgem, Floripa. Adoro, Concórdia, Santa Catarina. Trabalha os corpos inferiores, equilibrando para que possa perceber. Então, muitas vezes, peixe, vocês estão buscando novas oportunidades. Porém, vocês estão tentando... vocês são muito intuitivos, tá? Eu vou fazer um raciocínio aqui para vocês conseguirem entender o que veio aqui para mim. Tá complicado de explicar. Mas é assim, vocês são muito intuitivos. Vocês têm uma conexão, né? Peixes é um signo que tem uma intuição apurada. Isso é do signo de vocês. E vocês são um signo de água. Então, vocês vivem, né, lá nos sentimentos de vocês e na intuição de vocês. Nos corpos superiores. E o As de Ouros é energia de terra. E o coronário, ele trabalha os nossos corpos inferiores, equilibrando para que a gente possa perceber. Então, o que tu precisa ir nessa semana, peixes, é te aterrar. Volta pra terra. Sai do mundo da lua, que não é o mundo da lua, a gente sabe, mas para vocês entenderem, assim, chegar aonde? Sai desse mundo da lua, dessa coisa que tu fica imaginando, fica soltando, volta pra terra. Terra chamando peixes essa semana. E equilibra isso. Ai, como é que eu faço pra voltar pra terra, Dani? Ai, sei lá. Sei lá nada, eu sei como é que é. Faz um banho com ervas. Tira o teu sapato, vai caminhar na grama. Rebola. Ai, Dani, por que rebola? Porque vai alinhar o teu chakra básico, que é o chakra que nos conecta com a terra. Te inscreve no próximo ritual da Kundalini, que vai ser dia 11 de setembro. Eu tenho que até começar a divulgar pra vocês, que eu nem botei aqui, mas tudo bem. Porque senão tu não consegue ver as oportunidades. Elas chegam pra ti e tu tá no mundo da lua, só que tu vive no planeta Terra. Então tudo é equilíbrio. Não adianta eu só ficar no mundo dos sonhos. No mundo da lua, no mundo da espiritualidade, no mundo do... né? Nesse. E aí a gente não percebe. Então, muitas das oportunidades que tu não tem visto, muitas das coisas, das soluções que tu não tem visto aí, é porque tu não olha
para aquilo que é mais lógico, para aquilo que é mais palpável. Ai, Dani, o que isso quer dizer no meu relacionamento, na minha vida, aqui no meu relacionamento? Para de romantizar algumas coisas. Volta. Olha para as coisas como elas são. Olha para o fato e não tanto para aquilo que tu gostaria que fosse. Coloca o teu sentimento um pouquinho de lado para tu conseguir enxergar as coisas como elas realmente são. E para que tu possa perceber aí soluções muitas vezes para o teu relacionamento. Porque existem soluções aí para ti, peixes. Existe um novo jeito. Existe uma reconciliação. Só que tu precisa voltar para a terra. Fez sentido? Ai, preciso voltar pro fato. Ando viajando, Érica, muito bom. É verdade. E aí a gente fica muito, o que é espiritualidade? Mas a gente não tá olhando pro fato em si. A espiritualidade tem muito a te ensinar, peixes, com certeza, mas tu vive nessa realidade, tu tem um corpo, tu vive na Terra, então não adianta tu ficar só buscando lá, né? Tem que equilibrar, tudo é equilíbrio. Áries, finalmente, tem vários arianos, né, pedindo aqui, então curte aí, Áries. Compartilha com algum ariano que precisa ouvir. Se tem alguém de peixes que tá fora da casa também, viajando, vocês compartilhem. Alguém de aquário que precisa de um soco no estômago, né, o aquário, qual foi o outro que foi? Eu, aquário, eu, capricórnio. Eu, sagitário, né? Semana que vem é lua nova, daí melhora um pouquinho. O Hierofante para vocês, Áries. O Hierofante fala sobre tradição, sobre eu estar presa a tradições, eu estar presa a crenças que me limitam. Eu não questionar aquilo que eu fui ensinada ou ensinado. Eu achar que é assim, porque sempre foi assim, então não pode mudar quem disse. Eu estar vivendo e repetindo ciclos e padrões, porque foi assim que eu aprendi com a minha família. Mesmo sem se dar conta, eu tô repetindo o que a minha mãe fez, o que a minha avó fez. Caiu o pau-brasil. A flor do pau-brasil, olha que linda. Vocês conheciam? Difícil para ariano, né? Difícil. Porque Áries é assim. Vocês têm razão. Em tudo. E o pau-brasil, ele vem trabalhar a criança que passou por estados emocionais não resolvidos e esclarecidos. Capricórnio já foi, Isabel. Então, o que são esses estados emocionais não resolvidos e esclarecidos? É aquilo que eu vivi na minha infância, que me causou dor, e hoje eu repito para tentar me curar ou curar meu sistema. Isso é muito inconsciente, tá? Por isso que a gente precisa olhar para isso nos rituais que a gente trabalha junto com o EFT e trabalhar isso a nível energético, não só a nível consciente. Então comenta aqui ritual e começa a olhar para isso, porque não adianta eu ficar pensando positivo se eu tenho ali em mim uma lealdade inconsciente, né, com a minha família, onde eu tô repetindo padrões para não trair o meu sistema familiar. Então eu sigo sendo traída como a minha mãe foi, vivendo relacionamentos tóxicos como a minha mãe foi, e aí eu vejo as minhas filhas fazendo o mesmo. Por quê? Porque tá todo mundo sendo leal ao sistema. Aí tu conversa com as deusas, a mãe viveu um relacionamento que era o inferno, não se separou porque era mais velha que nós. Então na época talvez não pudesse. Tá? Então não se separou, ficou até o fim. Ou se separou, né? Passou mal. Quando os meus pais se separaram, não era raro.
né? Isso fazem 30 anos, mais que 30 anos. Então, tinham pais separados? Tinham, mas eram raros. Então, já não foi fácil para minha mãe, né? E hoje já não é fácil, mesmo sendo aceitável, não é fácil para ninguém se separar. Mas então hoje eu fico vivendo ciclos repetitivos de relacionamentos difíceis, porque eu fico repetindo o que a minha mãe fez. E aí eu tenho filhas, elas crescem e eu vejo elas repetindo o que eu fiz. Então isso que tu tá presa, Ares, ou preso, que tu vem repetindo, isso vem lá da tua criança, que não conseguiu esclarecer e resolver emoções que viveu. E eu vou falar o seguinte, como é que pode ter sido algo? Que às vezes a gente pensa assim, ai, foi um trauma muito grande, onde a minha mãe me espancava, onde o meu pai me abandonou, que tararara. Não necessariamente. Se eu tava lá, eu era bebê, e eu tava lá no meu berço, e a minha mãe, toda vez que eu fazia, ela vinha, e um dia, sei eu lá por quê, talvez ela estivesse no banho, ou ela tava mais longe do quarto, eu chorei por 5 minutos, e a minha mãe não veio. E ali, eu me senti abandonada, bebê. E agora, nos meus relacionamentos, eu sou insegura, eu sou ciumenta e eu morro de medo de ser deixada. Então, eu sou provavelmente abusada, eu faço tudo pelo outro e recebo o mínimo do mínimo, porque eu morro de medo de ser abandonada. Porque aquela vez, quando eu era bebê, eu chorei por 5 minutos. Entendem? Da onde que pode vir isso? Então, isso tá dentro de mim, isso tá nas minhas células, na minha energia. Não adianta só eu pensar positivo. Não adianta tentar olhar pro meu passado e tentar enxergar o que veio. Eu preciso limpar esse medo em mim. E é isso que o EFT faz. É isso que a gente consegue também fazer com a hipnose, né? Com as constelações espirituais, com as mesas radiônicas, porque a gente limpa em outros níveis, que não é na nossa mente lógica, porque não tá aqui. Então, Ares, tu tá buscando tudo na tua mente lógica, naquilo que tu sabe. E de verdade, se tu soubesse resolver a tua vida e fazer direito, tu já não teria feito? Então não tá aí. Não tá na tua mente lógica, tu não sabe o que fazer. Mesmo que tu ache que tu sabe, mesmo que tu ache que tem razão. Se tá dando errado, é porque tu não sabe. Sinto em te dizer. Pronto. Ares levou agora, né? Lua minguante, deusas, fez sentido? O Marlisson, fez sentido, Marlisson? Gente, faça um EFT. Quem faz, já que tu tem lá o ritual, depois eu vou colocar pra vocês quem fez o... Tu tá no ritual da lua minguante, né? Quem fez o ritual da lua minguante vai estar lindo esse EFT, que vai liberar um monte de coisa. Façam. Ele só não funciona se não fizer, e é tão simples, é só chegar lá e ficar batendo os dedinhos. A gente acha assim, isso não funciona em nada. Não. Isso baixa o teu cortisol. Isso regula o teu sistema. O teu sistema... nervoso. Teu sistema nervoso central. Isso não sou eu que tô falando. São pesquisas que mostram como que isso acontece. Isso baixa o teu estresse, baixa o teu medo, desliga o teu sistema de medo. Faz hoje, Lília. Comenta aqui ritual e faz o da reconexão com o amor. Quem é agora? Touro, né? Melhora muito, né, Jaque? O ritual não fica gravado. Ele fica gravado para quem participou. O da reconexão com o amor... O da reconexão com o amor, tu não precisa estar ao vivo, né? Porque eu ativo a mesa e todo o material tu já tem lá na plataforma. Então, se tu te inscreve agora, tu já tem acesso a todo o material, ao vídeo onde eu explico. Tem lá o workshop da cura na ponta dos dedos, onde eu ensino a fazer o EFT também. Tem mais coisas, agora eu não me lembro. Sente confortável, Elisiane? O que tu não tá querendo curar aí? Tudo que eu sinto confortável é porque eu não quero... Tu tem alguma coisa que tu não tá querendo soltar. Tenta fazer o EFT pra outra coisa. Tu
O objetivo que tu tá fazendo, EFT, ainda não é leve pra te soltar. Então, tu tem medo de te curar. Faz sentido, Elisiane? Nove de espadas, touro. O touro nem tá dormindo, de tanto que pensa. Elisiane, tu já fez tu já assistiu aquele workshop esse que eu falei, a cura na ponta dos dedos? Hoje eu vou botar ali no grupo. Comenta em grupo aqui, eu coloco o link pra vocês. Ele trabalha a culpa. Fez sentido, né, amada? Então faz EFT pra dor de cabeça. Pra curar a dor de cabeça, pra curar alguma coisa que tu realmente queira curar. E espera pra fazer. Pra depois isso daí. Porque às vezes a gente fala que a gente quer se livrar do traste ou de alguma situação e a gente não quer. Né? E Escorpios traz a determinação da mudança. Que é essa flor aqui. Olha que flor linda. É a flor do escorpião. E ela traz essa determinação da mudança. Porque é isso que vocês estão precisando, touro. Vocês estão se remoendo por dentro aí. Claro que, como eu falei, essa é uma leitura geral, tá? Ela não vai ressoar com todos. Mas essa leitura, ela fala, touro, nas coisas que tu fica remoendo e que tu não tem coragem e determinação pra dar o passo pra mudar. Tu sabe que precisa mudar, mas tu não tem a coragem. E aí, tu olha aqui, ó, tu tem enxaqueca, tu tem insônia, tem problema de estômago, como é que chama? Azia, problemas no estômago, gastrite, úlcera no estômago. Dores nas costas. Porque tu fica carregando tudo que não é teu. Porque tu sabe que tu precisa tomar uma atitude, tu precisa dar um basta em alguma situação, tu precisa mudar alguma situação. E às vezes a gente fica sem dormir, a gente fica tentando, por quê? Porque a gente já fica sofrendo, né, ansiedade, sofrendo pelo futuro. A gente acha, a gente não sabe o que vai acontecer, porque se a gente soubesse a gente já tinha feito. Então a gente fica pensando, a gente começa a fazer aquela historinha, né? Daí tu acorda de noite, tu começa a fazer a novelinha da tua vida na tua mente, né? E daí tu começa a criar aquilo que o outro vai pensar quando tu falar. Aquilo que o outro vai fazer. Deixa que o outro decide o que vai acontecer com ele. E aceita. Ai, mas se eu falar, eu tenho medo que ele me deixe. Então, continua sofrendo. Ah, mas eu não quero continuar sofrendo, Dani. Então fala. Ah, mas e se ele mais me deixar? Então não fala e continua sofrendo. Esse é o risco. Enquanto tu não tiver essa determinação, tu não vai sair disso daqui. Então, touro, por mais que isso seja desconfortável, porque isso daqui envolve muito mais que isso, né? Envolve vocês saírem da zona de conforto de vocês não gostam, né? De mexer nas coisas. Signo de terra. Vocês gostam das coisas tudo estruturadinho, tudo bonitinho. Tudo que mexe com a estabilidade de vocês desestabiliza tudo. Só que às vezes a gente precisa mudar, às vezes tem ciclos que a gente precisa mudar. Precisa mudar o sofá de lugar. E a hora que tu conseguir fazer isso, passa a dor de cabeça. Passa a insônia. Passa o estresse. Às vezes tu tá perdendo sono por uma coisa que nem vai ser tão ruim assim. Mas tu já fica aí criando toda uma situação porque tu tá julgando a atitude do outro e o que o outro vai fazer de acordo com o que tu faria.
Né, touro? Fez sentido? Tem alguém de touro aí? Comenta aqui pra mim. Qual o teu signo? Da onde que tu vem? Fez sentido? Se fez sentido pra ti, curte aí a live pra eu saber que fez sentido. Se tá assistindo gravado, curte. E me conta aqui nos comentários. E toda a sexta-feira nós temos o tarô dos signos. Vamos pra Gêmeos. Segunda-feira nós temos o tarô da semana. Então te inscreve e ativa ali as notificações, porque senão vocês não recebem o aviso. Tem muita gente que não vê ao vivo porque não recebe o ao vivo. Do Instagram, tá? Do YouTube eu subo elas gravadas. Não deu muito certo eu fazer ainda ao vivo. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Não foi o teu signo, mas fez sentido pra vida, né? Itla, tudo bem, amada? Gêmeos, tem alguém de Gêmeos aí? Pra quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Gêmeos. O que Gêmeos precisa saber pra próxima semana? Vamos lá! Que hoje o puxão de orelha tá forte. Eu achei que tá sem ar aqui. Gêmeos, também tá brigando. Vou botar um floral aqui, uma limpeza energética que a gente tá precisando. Ó. Fez sentido pra situação de uma pessoa que tá conhecendo. Caminha essa live pra ela. Tá forte hoje, né, Lilian? É, lua minguante, é brabo. E ainda estamos em agosto. Agosto é um mês que tem uma energia muito forte de mudança, tá? Então, não é o mês mais ou menos. Gêmeos, virou uma carta aqui. Lavanda de Saint-Germain. Tem que acalmar, né? Vem transmutar as auras infantis para que não sejam afetados por vibrações negativas em suas mentes sensíveis. Muito bem. A lavanda, ela traz essa energia de acalmar, né? E ela é muito boa para criança porque ela até traz um pouco dessa proteção, né? Sobre vibrações negativas. Mas é o quanto vocês têm se afetado por aquilo que não é de vocês, Gêmeos. O quanto vocês têm captado com a mente de vocês aí e no campo de vocês e assumindo brigas que não são de vocês. E cuidando de todo mundo. Peixe já foi. Escorpião também. Então, essas brigas e essas... E às vezes aqui não precisa ser nem briga, tá? Mas podem ser os desafios que tu tem passado, né? É porque tu tem insistido em... em algo que não é teu. Ou ainda, tu tá insistindo em mudar alguém porque tu quer que a pessoa mude. Porque tu quer que ela melhore, porque tu acha que isso é o melhor pra ela. Só que é a mesma coisa que eu falei lá, agora foi nos primeiros signos do ovo e do pintinho. Se a pessoa quer descascar o ovo dela com toda a calma pra nascer, o pintinho, não adianta vocês ir lá tirar um pedaço da casca, vocês não vão ajudar a pessoa. Vocês podem até, inclusive, matar o relacionamento de vocês. Então, assumam a parte de vocês, peguem aquilo que é de vocês, e o que é do outro, deixa com o outro. Não acha que tu vai levar o teu relacionamento nas costas. Ou que a culpa é só do outro. Porque metade é teu e metade é dela. Ou metade é teu e metade é dele. Enquanto tu ficar brigando, né? É como se tu baixasse a tua frequência e aí tu fica drenada. Tu fica cansada. E tu não consegue dar conta das tuas coisas. Então para de brigar.
Para de brigar no sentido de tentar convencer, de tentar mudar o outro, de achar que o problema é com o outro, que o outro é isso, o outro é aquilo. Não, tu precisa fazer a mudança aí que tu quer. Começa em ti. E se tu não tá conseguindo, comenta aqui Reconexão, participa do nosso ritual para começar a fazer isso com mais leveza. Porque não é fácil muitas vezes. Câncer. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Câncer. Fez sentido? Gêmeos, tem alguém de Gêmeos? Tem alguém de Gêmeos? Depois comenta aqui, me conta se fez sentido. Encaminha para alguém de Gêmeos que tu conheça, que precisa ouvir uma mensagem. Às vezes a pessoa tá precisando. Ela tá precisando de uma indireta também, né? Vai saber. Cavaleiro de Copas. Câncer. Vou me casar. Regiane Queiroz de Oliveira. Por que a gente fica perguntando se a gente vai fazer alguma coisa, né? Quando a gente quer alguma coisa, por isso que o universo não nos traz o que a gente quer. Tu tá te perguntando, e eu nem sei, né, a tua situação, também não é hoje a live, mas eu vou trazer uma reflexão aqui pra vocês. Quando eu quero algo, eu preciso escolher. Então, se casar é algo que tu quer, a pergunta não é eu vou me casar. Será que eu vou me casar? É tipo assim, ó, quando eu vou me casar? E com quem eu vou me casar? Porque é só uma questão de tempo e de acertar a pessoa certa. Ou de casar várias vezes até achar o certo, também não tem problema. Então, se tu não tem certeza de que tu vai casar, isso já é um sinal de que vai demorar. Talvez. Porque tu fica insegura. Tu tem algum medo de casar aí. Lótus azul. Libera o poder de perfeição que está dentro de cada ser, dissolvendo a obstrução da luz. Então, Câncer, uma mensagem para ti aqui, ó, confia naquilo que tu sabe. Não tenha medo de seguir a tua intuição, seguir o teu coração. Se permitir viver algo novo. Se permitir se entregar, se permitir se apaixonar de novo pela mesma pessoa ou por outra pessoa. Porque é como se vocês estivessem vivendo um trauma aí, um medo. E isso escurece, é como se escurecesse a visão de vocês. E o que eu quero dizer com escurecer a visão de vocês? Vocês não enxergam uma possibilidade, vocês não enxergam um caminho. Mas vocês não enxergam o caminho, e daí fica aquela história assim, ó, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha ou o ovo ou a galinha? Então, porque vocês estão nesse processo, vocês não enxergam. E vocês não enxergam porque vocês não se permitem. Então aqui fala sim um pouco sobre fé, essa mensagem também. Porque eu preciso acreditar que eu vou sair. Eu preciso acreditar que tem a luz no fim do túnel. Eu preciso acreditar que eu vou conseguir. Então aí eu me permito dar esse primeiro passo. De coração aberto. Mesmo que um pouco de medo. E aí as coisas vão melhorando. As coisas vão ficando mais claras. Então, vocês são muito 880, né, Câncer? A gente sabe, você sabe que o filho da minha sogra é de Câncer, né? Coisa querida. Então, vocês são muito 880, né? Pelo menos ele é. E aí... Vou tomar um floral aqui. O que acontece? Vocês acham que para viver qualquer coisa na vida, vocês têm que ir com muita intensidade. E se jogar de cabeça, de coração, de tudo. E
como seria se vocês pudessem ir um passo de cada vez? Não precisar ir do 8 a 80, poder ir no meio do caminho um pouco. Para ir percebendo qual é o caminho. Enxergando o caminho. E aí, vocês vão conseguir ter mais clareza do que é esse caminho. Fez sentido, Lília? Maravilha, amada. Leão. Tem alguém de Leão? Então, fez sentido? Já curte aí. E já te inscreve. Acho que tu já te inscreveu. Ativa ali o sininho, porque para avisar para vocês. Nos grupos eu aviso também. Então vamos lá, Leão. O que Leão precisa saber? Tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Leão. Tinha alguém de Leão aí, não sei se a pessoa teve paciência de esperar. Mas tinha. O que Leão precisa saber? Ai, gente, hoje tá que tá, né? Essas cartas hoje estão só pulando. É que esse tarô aqui, ele é muito grande. Mas, volta e meia, ele gosta de aparecer por aqui na live. Oi. Leucádia. Ai, eu acho esse nome legal. Eu gosto desse nome. Então, a Leucádia de Leão. Vamos ver. A Torre. Ai, Dani, meu Deus, a Torre, tudo vai acabar, tudo vai desmoronar. Calma, criatura, nada disso. A Torre. A Torre, ela fala sobre qualquer coisa que nos tira da nossa zona de conforto. Pode falar sobre um fim de um relacionamento, que eu fiquei devastada? Pode, mas pode falar sobre uma doença que tá me parando também. Isso pode ser uma torre na minha vida. Então, todas as coisas, a torre, ela tem muito uma energia de livramento, tá? Então, tudo que tu tá vivendo aí na tua vida, todas as finalizações, todos os desafios que estão de verdade tirando a tua paz, tu tá vivendo e isso é um livramento, tá? Isso vem pra te chacoalhar mesmo, pra tu olhar o que tu precisa. E eu vou te dizer uma coisa, enquanto tu não olhar, tu vai sair disso, tu vai voltar e daqui a pouco tu cai de novo. Então, a torre, ela vem te tirar de um ciclo. É como se... Ó, e aqui caiu a flor da ameixa pra vocês. E a ameixa, como essência floral, ela vem organizar o mental e reprogramar antigos padrões de pensamento. Então, é justamente isso. Se eu tô passando por algum desafio na minha vida, que eu caí, que eu tomei uma rasteira, que eu tô, né, tipo assim, ó... Fui atropelada e não anotei nem a placa... É porque eu preciso aprender uma lição com isso. E eu preciso reprogramar padrões de pensamento. Padrões meus. Isso não tá acontecendo porque o fulano, porque o ciclano, porque a ciclana me traiu, ou me deixou, ou não sei o quê. Não. Isso tá acontecendo porque eu me aproximo desse tipo de pessoas. Porque eu tenho esse padrão. E se eu não curar isso, se eu não mudar esse meu padrão, eu vou repetir o mesmo ciclo. É como se fosse uma fase de videogame. Se eu não passar de fase, eu vou ir pro início da fase e vou chegar lá no final de novo. Esse é o final. A torre é assim, eu construí a minha casinha, construí meu castelinho, só que a base dele não estava forte. A estrutura dele não estava forte, era areia. Tem aquela história bíblica, né? Esses dias meu filho, eu não tenho religião, né? E não é sobre isso o tarô. E também não tem nada a ver com religião o tarô. Tarô é leitura de campo. Mas existe uma história que é que o tolo construiu a casa sobre a areia e o sábio construiu a casa sobre a rocha. Ou o porquinho, teve um porquinho que fez a casinha de palha e o outro porquinho fez a casinha de... Vamos pegar do porquinho que fica mais fácil, né? Fez de tijolo. E aí o lobo foi lá e soprou a casinha do primeiro porquinho de palha e ela desmoronou. Simples assim, a tua casinha era de palha. E ela desmoronou. Porque tu construiu ela
de uma forma frágil. Provavelmente não colocando limites, não colocando, não te priorizando, fazendo tudo pelo outro e nada por ti. Porque assim tu acha que tu vai ganhar o amor de alguém. Ou o contrário. Lembrem que relacionamento é uma via de mão dupla. Se tu não é a pessoa, ai não, Dani, eu não sou assim, eu quero que todo mundo faça tudo por mim. Então talvez seja do outro lado. Aquela que recebe demais e que doa de menos. E isso é desequilíbrio. Então, muda. Não adianta tu achar que é o outro. É tu que tem que mudar. Mudar teus pensamentos, mudar aquilo que tu acredita. Ou pelo menos reavaliar. E aí reconstruir. E aí tu escolhe. Como é que tu vai reconstruir isso? Tu vai ser o porquinho que constrói a casinha de palha de novo? Ou tu vai resolver passar a dificuldade e o esforço que é construir uma casa com tijolo? Para que ela não desmorone ali na frente de novo. Para que não chegue qualquer vento que bata, derruba. Só que isso é mais difícil. Mas, lá na frente, com certeza vai te trazer mais segurança. E vai te trazer mais equilíbrio. Certo, Leão? Fez sentido, deusas? Fomos todos os signos? Maravilha. Muito sentido para minha amiga Leonina. Encaminha para ela, Lili. Então, caminhe já. Quem não é inscrito aqui, se inscreve. Se fez sentido para ti, se essa live te ajudou, curte esse vídeo. E estaremos aqui na segunda-feira, então te inscreve para receber a notificação. Certo, deusas? Gratidão, gratidão, gratidão. Eu vejo vocês.